Olá, meu nome é Camilo Rafael e seja bem-vindo ao Portfólio Eletricista. Nesse vídeo eu vou demonstrar o dimensionamento de partida direta. Em alguns vídeos anteriores eu fiz uma demonstração de ligação de uma partida direta e os seus componentes, mas não destaquei o dimensionamento. Então nesse vídeo nós vamos ver um passo a passo de como dimensionar uma partida direta de um motor corretamente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o dimensionamento dos condutores, que é o que? Os cabos, pois eles serão necessários também para essa aplicação. Vamos fazer aqui o dimensionamento do condutor. Aqui temos uma placa que eu encontrei na internet para fazer como forma de exemplo, para dimensionar como se fosse um motor, e isso aqui é a placa dele. Dividido em 4 passos para esse dimensionamento do condutor. Vamos lá. Primeira coisa a ser avaliado é o tipo de isolação do condutor. Nesse caso, eu considerei em PVC. Depois é o local da instalação. Nesse caso, eu acrescentei em embutido em alvenaria, que é próprio dentro da parede, né? Ou às vezes muito convencional isso. Às vezes forma-se diferente. Às vezes eletrocalha, mas aí seria já uma outra aplicação, aí talvez, provavelmente até um outro tipo de condutor. Mas eu dou aqui um exemplo de como seria, né, em alvenaria. Número de condutores, 3. São as 3 fases, né? Tanto é que tá aqui, ó, trifásico. Tá aqui a bolinha, é o 3 e o sinalzinho senoidal. A temperatura do ambiente. No ambiente que vai estar os condutores, 30 graus. Se for temperaturas maiores, provavelmente os condutores seriam de bitolas diferentes, se for maior ou se for menor. Considerei esse cálculo para 30 graus. Quantos circuitos vão passar? Um só, pois é só o circuito para o motor. Vamos lá para o segundo passo. Vamos calcular a corrente de projeto. Tem um cálculo para saber a corrente real para utilizar. Ou pegar a corrente do motor, que é muito mais fácil, pois ele está aqui. A ligação a partida direta de 380 volts, que é essa daqui. Então a amperagem dele é 17,1. Então quer dizer que nesse caso a corrente do motor 17,1 para partida direta. Terceiro passo. Calcular a corrente corrigida do projeto. Nesse caso eu fiz o cálculo, deu 27,7. O que é incluso nesse cálculo? Vamos ver. A corrente do projeto, que é IP, é igual a corrente nominal do motor, que é 17,1, vezes o fator de serviço, que nesse caso aqui você vê que é 1,25, ok? Dividido pelo fator de correção de temperatura. Tem uma tabela para cada temperatura, é um valor. Nesse caso aqui foi 1. Para 30 graus é 1. Para 40 graus é outro, para 45 é outro, então considerar isso aqui. Nesse caso, 30 graus foi equivalente a 1. Fator de correção do agrupamento. Quantos cabos irão? Nesse caso, 3. Não, desculpa, é o quantidade de circuito, se não me engano. Acho que é o quantidade de circuito, Fator de agrupamento, muitos cabos, né? Nesse caso, como é só um circuito vai passar, é 0,8. Então, nesse caso, o cálculo que cheguei foi 27,7. E o quarto e último passo é saber qual bitola é a mais apropriada. Pela proximidade, teremos que usar um cabo de 4 milímetros nesse caso. Ok? Então, foi dimensionado o condutor. O condutor vai ser um cabo de 4 milímetros para essa aplicação. Então, vamos para o próximo. Dispositivo de manobra e proteção. Dimensionando os componentes. Vamos passar por 3, 4 componentes. Sendo que o quarto é um diferencial. Uma forma diferente. Lembrando que esse dimensionamento é para o circuito de potência. Circuitos de comandos normalmente são, como ele só é acionamento, não é necessário fazer um dimensionamento muito criterioso, mas sendo necessário um circuito de potência. Passo 1. O disjuntor.
pelos meus cálculos, deu 25 amperes de curva C. Por que curva C? Atuação de corrente. Curva C aguenta de 5 a 10 amperes de pico. Aqui, se você ver na placa, ó, IP e N é 7,3. Curva C aguenta de 5 a 10, ela está na margem, 7,3. Ok? Como é que eu cheguei a esse resultado? Disjuntor 17,1. Desculpa, o disjuntor é igual a 17,1, que é a corrente, vezes 20%. Então, é 1,20. Deu 20,52. O disjuntor mais próximo, 25 amperes. Passo 2, o contator. No meu caso, deu um contator também de 25 amperes. Como o resultado? 17,1 vezes 1,15. Vamos lá. Esse 1,15 é de quê? Fator de serviço. Mas você pode prestar atenção que é 1,15 e aqui está dizendo 1,25. Deveria ser 1,25, correto? Sim, correto. Porque é vezes fator de serviço. Só que no fabricante da VEG ele diz o quê? Questão de segurança. Qualquer fator de serviço 1,15 para cima, considerar 1,15 e não 1,25. Por questão de proteção. É a própria VEG que diz isso nos seus manuais sobre os seus motores. Mesmo se for 1,15 ou 1,25, 1,15 é a prioridade. Ok? Já vimos o disjuntor, que é uma sequência disjuntor, contator. Na sequência é o próprio relé térmico. Depois do relé térmico seria o motor. Nesse caso, o relé térmico foi 17,1, que foi a própria corrente. O ajuste para um relé térmico é de 16 e 24, entre 16 e 24. Procurar um relé térmico que tem esse ajuste. Ok? Aqui, como eu tinha dito, foi 17,1, mas se for considerar também 1,15, posso considerar, não tem problema. Pois em alguns casos é necessário usar o motor sem fator de serviço. Alguns fabricantes não liberam, outros dizem que não é para ficar usando todo o tempo, pois é só um extra. Mas caso faça 1,15 vezes 17,1, se você ver aqui, deu 19. Mesmo aqui, ó, 17,24, se você fizer um ajuste para chegar a 19, ainda está no ajuste correto. No relé térmico, isso aqui ainda funciona. Ok? Agora o quarto. O que seria esse quarto? Pô, já possui o disjuntor, o contator e o relé térmico. Isso aqui é uma alternativa, caso não queira usar nem o disjuntor e nem o relé térmico. E o que seria o disjuntor motor? O disjuntor motor substitui tanto o disjuntor convencional como o relé térmico. Então seria só o disjuntor e o contator. Nesse caso foi 16 e 22. Um disjuntor motor. Essa curva de atuação. Para proteção do sobrecarga. Como chegou o cálculo? Mesmo jeito. 17,1 vezes 1,15. Dá 19,66 amperes. Uma curva de atuação entre 16 e 22. Ok? Dimensionado o condutor e dimensionado os componentes, sabendo aquele diagrama de ligação, tudo correto. Claro, baseado nesses dados dessa placa e do ambiente de exemplo, como botei 30 graus, se for diferenciado. Lembrando, tem também o fator de distância. Distância acima de 30 metros, eu ponho esse critério. Acima de 30 metros, fazer o fator de correção de distância. Então, pode se tornar até uma bitola maior. Em vez de 4, pode até ser de 6 milímetros. Ok? Então, vamos lá. O dimensionamento foi concluído. Tudo ok. Nos critérios nos conformes. Obrigado. E até a próxima.